Olá pessoal, meu nome é Miss Raim Mesquita e eu sou graduada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, especialista no ensino de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras e mestrando em Cultura e Sociedade. Eu atuo como professora de línguas e sou pesquisadora na área de ensino à distância e de ensino de línguas à distância. Nesta videoaula, buscaremos conhecer alguns elementos que compõem uma escrita clara e coerente dos textos didáticos para cursos autoinstrucionais na EAD. Os textos veiculados nos meios digitais costumam ter como característica fundamental a hipertextualidade, isto é, são textos compostos por uma série de conexões, os nós, que se ligam a outros textos, escritos, visuais, audiovisuais, etc. A leitura desse tipo de texto não é linear, mas o autor de um texto com hiperlinks, essas ligações, deve selecioná-los de maneira estratégica, considerando-os como portas de entrada para o alargamento do debate. Sendo assim, esses outros textos precisam dialogar com a construção dos sentidos que é pretendida. Mesmo que seu texto não possua tantas conexões com elementos externos, para deixar ele mais dinâmico, ele pode apresentar conexões internas, com recursos como saiba mais, atenção, refletindo, etc. Normalmente esses são itens clicáveis em um texto em formato digital ou destacados em caixas específicas. Essa apresentação depende da proposta, mas o mais importante é que esses elementos sejam inseridos de forma harmoniosa no texto. Pensando em estabelecer algumas orientações para a produção desse tipo de texto, Maria Júlia Arantes, estudiosa do tema, propôs algumas orientações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os hipertextos devem demonstrar clareza sobre o assunto que vai ser abordado. O tema a ser abordado deve estar claro, e quem escreve deve ter em mente uma previsão das inúmeras possibilidades de leitura que o texto pode dispor. A informação deve estar centrada no usuário. Então, pensar no público-alvo é algo fundamental durante toda a produção. Todo e qualquer texto precisa ter seus argumentos organizados de maneira estratégica e harmoniosa, para conduzir o leitor na compreensão da mensagem pretendida. Se o seu texto é voltado para o contexto instrucional, você precisa garantir que a organização dos argumentos seja eficiente, para que ambiguidades não atrapalhem as reflexões do leitor. Com relação à coesão textual, o que podemos dizer é que o texto tem que estar bem costurado. Os elementos linguísticos precisam estar dispostos de forma adequada, para que os sentidos sejam preservados e a mensagem chegue de maneira efetiva ao interlocutor, da maneira como você planejou. Aqui vale destacar que, mesmo os textos em formato digital, não apresentando tanta linearidade na leitura, existe um fio condutor, que conecta os blocos de argumentos ao longo do texto. Nada vai ser inserido por acaso, tudo precisa fazer sentido e ter objetivos claros para chegar ao leitor. Os links, eles fazem parte desses elementos de coesão hipertextual e devem ser inseridos para contribuir com a argumentação e não para distrair o leitor. O ideal é que os textos no formato digital proporcionem muitas oportunidades de interação e participação do leitor. O autor pode deixar pelo texto vários gatilhos para que a extensão do que está sendo discutido aconteça, ou para que o leitor possa refletir um pouco mais sobre o assunto por outra perspectiva. O leitor ele tem que se sentir livre para trilhar diferentes caminhos de leitura, mas o produtor do texto é o responsável por deixar esses gatilhos no meio do caminho. Em materiais instrucionais, não é muito fácil fugir de uma linguagem demasiadamente formal, afinal de contas, são textos que são baseados em pesquisas científicas. Mas você tem que achar um meio termo aí entre essas duas coisas, entre uma linguagem mais formal e uma linguagem que alcance o seu leitor. O texto instrucional para EAD precisa fugir um pouco desse padrão sem perder o rigor científico. Quer dizer, ele é esse texto de meio termo. Ele é formal, ele segue características do rigor científico, mas ele também dialoga com o seu leitor. Uma estratégia possível nesse sentido é a inserção de questionamentos entre a finalização de um tópico e o início de outro. Como exemplo, eu vou mostrar uma parte do livro Suporte Teórico para a Elaboração de Situações de Aprendizagem Autoinstrucionais para EAD, que foi produzido na UNASUS UFMA. Perceba que é realizada uma reflexão sobre os conteúdos trabalhados de maneira interativa e contextualizada. Veja que a personagem, ela faz um questionamento ao leitor, trazendo à tona aquilo que foi discutido anteriormente. E isso é muito interessante porque faz com que o leitor pare a leitura e reflita um pouco mais sobre o assunto. Imagine o texto como um tecido. Pessoas diferentes podem costurar de maneiras diferentes e seus tecidos têm propósitos diferentes, bem como seus públicos. Apesar de todas as variáveis, quando você pensa em um tecido, acionará a imagem de algo unido, único, intrincado. Você também há de convir que nem todos os tecidos servem para todos os contextos e funções, certo? Bom, assim é o texto.
Uma peça única de comunicação que, apesar das inúmeras variáveis, precisa atender a públicos, funcionalidades e contextos específicos. E precisa passar essa ideia de unidade para que possa servir como um elemento de comunicação. É levando em consideração esses pressupostos que eu conduzirei a nossa conversa sobre escrita clara e coerente para textos didáticos em recursos autoinstrucionais na EAD. Recuperando a ideia de pensar no texto como um tecido, há coisas que nos fazem classificar os tecidos como bom ou ruins, certo? Normalmente essa classificação se baseia em como o tecido não apresenta nenhum furinho ou nenhuma obstrução, ou como a textura é agradável, é suave. Da mesma maneira, classificamos como claros e de boa qualidade os textos que não possuem interrupções abruptas dos fluxos de pensamento, quando há transições suaves entre os argumentos e os argumentos se conectam de maneira lógica para o leitor. No mundo virtual, as noções de unidade e linearidade dos textos foi relativizada, como a gente já até falou anteriormente, especialmente com o surgimento do hipertexto. Ainda assim, o fato é que com o texto queremos transmitir mensagens específicas aos nossos interlocutores em uma troca comunicativa. O que afasta os textos da clareza desejada são coisas como aparição excessiva de termos técnicos sem a devida explicação, utilização de linguagem demasiadamente formal, prolixa, sabe aquele termo complicado que você acha bonito? Pois é, nem sempre ele é adequado. Parágrafos muito longos ou muito curtos também não são interessantes. Nessa aula, nós trabalhamos com alguns conceitos cruciais para a escrita de textos claros e coesos. Não cobrimos tudo o que se sabe sobre os temas abordados, mas chamamos a sua atenção para alguns dos equívocos mais recorrentes, na esperança de que a partir de agora você olhe o seu texto de maneira mais atenta com relação a essas questões. Até a próxima!